Oi, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, voluntário aqui do canal Raciocínios Espíritas, e esse é nosso estudo semanal da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. Hoje nós começamos o segundo capítulo do quinto volume dessa obra magnífica. E o nome do capítulo é O Samaritano, ou seja, é um dos capítulos que eu tenho um apreço maior, porque traz a parábola do bom samaritano. Maravilha, vamos lá, vamos ao texto. Então é baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, quando Lucas diz assim: E então levantou-se certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida imanente? Ele disse-lhe: Na lei, que está escrito? Como lês? Respondendo-lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu intelecto, e a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Mas, querendo justificar-se, ele disse a Jesus: E quem é meu próximo? Replicando, disse Jesus: Certo homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu entre ladrões, que, tendo não só despido, como batido até chegá-lo, foram embora, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e vendo-o, passou ao largo. Igualmente, um levita, vindo a esse lugar e vendo-o, passou ao largo. Certo samaritano, porém, viajando, chegou junto dele e, vendo-o, teve compaixão. E, aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando sobre elas azeite e vinho. E, colocando-o sobre o seu jumento, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e o que quer que gastes a mais, eu te pagarei no meu regresso. Qual destes 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu entre ladrões? Respondeu-lhe: O que teve misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai também tu fazer do mesmo modo. E aí Pastorino já começa dizendo que é uma lição de extraordinária beleza por conta da sua simplicidade. Como tantas outras vezes, o doutor da lei, do grego nomikos, quer tentá-lo. Sua pergunta visa, na verdade, entabular uma discussão e é semelhante às apresentadas no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, e Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. Mas as circunstâncias e a resposta variam de forma a nos mostrar que se tratam de episódios diferentes aí. O sistema de fazer perguntas para embaraçar o interlocutor era muito frequente, era habitual entre os doutores da lei, entre os escribas, os gramateus, que, em se aproveitando do seu conhecimento profundo a respeito da Torá e dos comentários do Talmud e da Mishnah, com facilidade confundiam os outros, firmando então o seu conceito de sábios, entre aspas, perante o público. Então, para ganhar terreno logo de início, Jesus inverte os papéis e responde com uma nova pergunta, exatamente dentro do campo que, para o doutor, era o mais fácil, o da Torá. Ele pergunta: o que diz a Torá? Mas, a fim de evitar longas citações, limita o que deseja como resposta: como lês
Isto é, como a entendes em suas palavras escritas? E a resposta é pronta e clara, tirada de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que resume Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9, e capítulo 11, versículos de 13 a 21, bem como o livro de Números, capítulo 15, versículos de 37 a 41, e que 2 vezes por dia os israelitas repetiam no início do Sema, que era a oração. A segunda parte é extraída de Levítico, capítulo 19, versículo 18, não fazendo parte do Sema. E mais tarde, lá em Mateus, capítulo 22, versículo 40, Jesus vai dizer que nestes 2 preceitos estão resumidos toda a lei e os profetas. Jesus aprova plenamente a resposta e aconselha o indagador a cumprir o que ele disse. Mas a derrota tinha sido muito rápida e o doutor não se conforma em sair de cabeça baixa. Ele volta à carga com uma outra pergunta, sobre a qual fácil lhe seria estabelecer a discussão desejada. E quem é meu próximo? Aí é interessante a gente lembrar, como aponta Pastorino, que para os israelitas, próximos eram os pais, os filhos, os parentes, os da mesma religião, os da mesma raça, nessa ordem de precedência. Os pagãos, os samaritanos, não constituíam o próximo, mas sim o adversário. Ao invés de permanecer no terreno teórico, que é fácil ali para provocar controvérsias interpretativas, Jesus passa para o olhar pragmático, ele vai para a prática, com uma parábola. Ele coloca o caso no homem, sem esclarecer se esse homem era judeu, se era pagão, de onde ele era. Não lhe importa a nacionalidade, não lhe importa a religião. Vem então a situação de fato. Ele descia de Jerusalém, que fica a 800 metros de altitude, para Jericó, que fica a 250 metros abaixo do nível do mar. A estrada era árdua, era íngreme e atravessava diversas regiões desertas para além dos montes do Monte das Oliveiras, partindo ali a El Azarié. É fácil ser atacado ali por salteadores em estradas, e os salteadores eram numerosos na época, que aproveitavam os viajantes solitários. Então o homem foi envolvido por um desses bandos e tiraram-lhe tudo, até a roupa do corpo, deixando ele nu. E além disso, cobriram ele de pancada e largaram ele lá ferido. Então estava esboçado o quadro. Agora chegam as personagens para estabelecer justamente esses confrontos, né? Então, a primeira personagem que aparece é um sacerdote, cujo ofício impunha a ele amor aos semelhantes e socorro aos necessitados. Mas ele olha o desgraçado ali ferido, nu, caído, desacordado, e não quer complicações. Ele dá a volta para passar mais longe possível, caminha do lado oposto. Ora, o sacerdote, tanto quanto o levita é o servidor do templo da tribo sacerdotal de Levi. Eles deviam conhecer o preceito da lei. Se vês o asno do teu irmão ou seu boi caído na estrada, não te afastes, mas ajuda-o a levantar-se. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 22, versículo 4. E mais ainda, se encontras o boi do teu inimigo ou seu asno perdido, o levarás a ele. E se vês o asno do teu inimigo caído sob o fardo, não te abstenhas, ajuda-o a descarregá-lo. Isso está lá em Êxodo capítulo 23, versículos de 4 a 5. Se esses eram os preceitos para com os asnos e bois, como não seriam com relação aos próprios seres humanos, fossem eles amigos ou inimigos? Mas os dois se afastam. Entretanto, aparece na estrada um samaritano que se compadece desse homem ferido e atende com misericórdia, com humanidade. Lava as feridas, segundo o costume da época, com óleo e vinho,
coloca ataduras nas feridas, embora precárias, carrega sobre o seu próprio jumento, caminhando a pé ao seu lado até a próxima hospedaria ou cã. Lá cuida melhor dele, pernoita e na manhã seguinte, ao partir, ele tira da cintura 2 denários e entrega para o hospedeiro para as despesas futuras com o ferido. É bom lembrar que Pastorino aponta que o denário era a importância correspondente a 1 dia de trabalho. A gente vê isso lá em Mateus capítulo 20, versículo 2. E 2 denários seriam mais do que suficientes para atendê-lo até o restabelecimento. Mas podia dar-se a necessidade de mais. Então o samaritano pensa em tudo. Ao regressar, ele diz que pagará o que tiver faltado. E segue viagem tranquilo pelo dever cumprido. E aí, Pastorino aponta que ele não cogitou de indagar qual era a nacionalidade nem a religião de quem necessitava ali. Ele simplesmente fez. Terminada a parábola, muito psicologicamente, Jesus não lhe tira da ilação moral, deixa esse encargo ao doutor, obrigando ele a pronunciar-se categoricamente, passando de inquisidor a inquirido. Qual dos 3 foi o próximo do ferido? E aí Pastorino coloca que a resposta veio sincera e correta, mas teria sido muita humilhação reconhecer que o samaritano tinha sido superior ao sacerdote e ao levita da sua religião. Então ele responde com um circunlóquio: o que teve misericórdia com ele. E aí Jesus aqui encerra a discussão com a superioridade do mestre que ensina. Já havia tomado essa posição depois da primeira pergunta: faze isso e viverás. Agora ele insiste: age do mesmo modo. Essa lição é a exemplificação prática do que Jesus ensinou antes em diversas circunstâncias, contemplando ali a circunstância da lei. A gente vê isso em Mateus 5, 43 a 48 e Lucas 6, 27 a 28 e 32 a 36. Nós já vimos isso, inclusive, no estudo do volume 2. Então, a expressão fazer misericórdia para com ele é um hebraísmo conservado ali nos 70, como aponta Pastorino, e que é empregado só por Lucas aqui no capítulo 1, versículo 72, e também no livro de Atos, capítulo 14, versículo 27, e capítulo 15, versículo 4. O nômicos, que é o doutor da lei, literalmente é o legalista, representa nos evangelhos, em seu sentido profundo e simbólico, o intelecto plasmado ali nos preconceitos das escolas filosóficas, sobrecarregadas de preceitos humanos inventados por intelectuais do espírito e impostos como princípios, como dogmas à humanidade. Para esses intelectuais, chega o aviso de que bastam os 2 preceitos fundamentais: amar a Deus e amar o próximo. E aí é interessante, que lembrar que o próximo é o templo de Deus. Tudo mais, como dizia o Rabi Léo, são comentários a esses 2 preceitos. Jesus, aqui como alhures, aceita os preceitos ilelistas, como é colocado por Pastorino, rejeitando a escola do Rabi Shammai. Então, esse escolaticismo do intelecto é a pergunta seguinte a respeito do próximo, A gente vê que, aproveitando isso, o mestre lança à humanidade toda uma lição sublime em forma de parábola, a fim de ser aproveitável para os profanos e para os iniciados. Para os profanos, a tese que nós temos que amar positiva, eficiente e realmente comprovando-nos nos atos mínimos aqueles mesmos que julgamos inimigos, mas de fato são nossos próximos. Portanto, ajudar sem considerar cor, sem considerar raça, religião, idade, sexo, orientação sexual, condição social, etc. Para os discípulos, existem outros sentidos.
Nós podemos considerar primeiramente no plano logo superior ao físico o espírito desencarnado que é assaltado por perseguidores no plano astral e é deixado ferido e maltratado. Não são os ministros das religiões, os sacerdotes, nem os aliados, os levitas, que poderão prestar-lhes eficiente socorro. Só uma alma vigilante, que é o que significa a palavra samaritana, como já vimos lá no estudo do volume 2, é capaz de realizar os esforços indispensáveis à sua recuperação. Só ela conduz ao posto de socorro, à hospedaria, ao hospital do mundo espiritual, cuidando que suas forças sejam refeitas, a fim de que possa preparar-se convenientemente para continuar a sua saga evolutiva, sua viagem de ascensão, após essa descida moral, novamente reencarnando. Então, em outro estágio, algo mais elevado, o Pastorino vai colocar que é possível discernir na lição sóbria o trabalho de elevar um ser ferido pelas paixões violentas, que são os salteadores, que lhe roubaram todas as qualidades positivas, ou seja, a sua saúde, e o deixaram intranquilo e desesperançado, ou seja, caído e chagado. Não são as religiões organizadas, ou seja, os sacerdotes, nem os companheiros de romagem, ou seja, os levitas, que poderão prestar-lhes uma assistência cabal, pois eles se acham no mesmo plano adormecido da personalidade humana normal, do personagem. Só mesmo alguém que já tenha sido despertado para a vida maior do espírito, que é o samaritano, nós já falamos aqui do vigilante, né? Que é capaz de trazer-lhe um efetivo e eficiente socorro, derramando em suas chagas o óleo, que simboliza o bálsamo do conforto e da consolação, e o vinho, que simboliza a interpretação e as explicações espirituais. E assim conseguir levá-lo depois aonde possa ele libertar-se pela meditação, ao lado de um mestre, que seria o hospedeiro, dos danosos efeitos e das consequências dos vícios, e assim poder recomeçar fortalecido sua jornada evolutiva após haver aprendido em dolorosas experiências a evitar os perigosos caminhos do mundo que estão infestados de gozos e paixões traiçoeiras, ou seja, os ladrões e salteadores, procurando assim manter-se equilibrado no plano espiritual. E aí Pastorino diz que ele atravessará assim indene às vicissitudes terrenas e chegará a salvo ao fim da jornada. No plano iniciático, o Pastorino interpreta essa lição como sendo a indicação do caminho que a criatura perlustra na Terra. Inicialmente, o homem se lança ao mundo numa viagem que desce de Jerusalém, Jerusalém significa a visão da paz, a Jericó, que significa a lua dele, isto é, que baixa suas vibrações, descendo do espírito pacificado à mutação variável, lunática, como aponta Pastorino, da personagem terrena. Na descida se encontra com numerosos e variados percalços que maltratam, que ferem, como se fossem ladrões da sua paz, que são as sensações, né? E os salteadores da sua espiritualidade, que Pastorino aponta aí como sendo as emoções, os quais vão reduzir a situação de frangalho humano, um ser decaído na condição de incapaz de, por si, reagir e vencer o jogo das sensações desregradas e da emoção desencontrada. E aí Pastorino vai lembrar que o intelecto perde sua ação, fica paralisado, ou seja, caído, e nu, ou seja, sem capacidade de compreender nem de raciocinar. O primeiro chega a seu lado para a recuperação é o sacerdote, ou seja, o representante das religiões organizadas, como, sei lá, budismo, catolicismo, judaísmo, espiritismo, protestantismo, e lá vai a lista enorme. O resultado da atuação das religiões é ironicamente salientado. Passam ao largo, o mais longe possível dos realmente necessitados.
Falam, mas não agem. Pregam, mas não realizam. Ensinam, mas não praticam. Utilizam a voz, mas não praticam o que falam. Utilizam a voz, mas não as mãos. Em conclusão, o desejoso de espiritualidade ou mendigo do espírito, como o pastorino já falou em algumas vezes, fica na mesma, sem ter como modificar o seu estado, amargando as dores e suportando as aflições do seu estado. O segundo, com que se deparam os feridos da vida, é o levita, que é descrente das ações das religiões que não atenuaram sua sede íntima, coloca nos aliados, ou seja, os levitas, a esperança de recuperação, que é uma outra desilusão que acontece, que soma-se aí à primeira. Os seus companheiros também passam ao largo quanto aos problemas profundos, não resolvem as dificuldades íntimas e nada trazem de novo. E de tudo, despojado, nu e caído em sua romagem terrena, esse que é a vítima sofre de maneira calada, de maneira... o choque o retorno kármico dos seus erros. Para um socorro eficiente, acertado na direção a tomar, só alguém que já esteja desperto, já tenha iluminado a sua própria senda, com o óleo balsâmico do alívio e o vinho espiritual das interpretações reveladoras dos mestres, vem o primeiro e essencial reconforto para as feridas das emoções, os esclarecimentos para as dádivas do intelecto. As feridas são, então, enfaixadas com os panos do amor envolvente que destacam do mundo. E o próprio mestre assume sobre si uma parte do karma da vítima, carregando-a em seu próprio corpo, o seu jumento, e levando-a a uma escola iniciática, onde deixa para recuperar-se, servindo de fiador daquele espírito. Olha que interessante. Então, o pastorino diz que daí por diante, reconfortado, iluminado, esclarecido e refeito física e intelectualmente, este estará apto a caminhar com seus próprios pés. E daí a grande e preciosa ordem de Jesus aos seus discípulos: vai tu fazer o mesmo, isto é, percorre as estradas do mundo e socorre com as tuas próprias mãos e derrama a tua própria paz como um óleo reconfortante e despeja o vinho do teu próprio entendimento, do teu próprio conhecimento espiritual e enfaixa com as ligaduras amorosas do teu próprio coração e assume sobre teu corpo a responsabilidade kármica e serve tu mesmo de fiador de quantos encontrares aflitos, angustiados, feridos, inertes, caídos, desprezados e desesperados em tuas peregrinações pela face do planeta sofredor em que nos encontramos. Essa é a verdadeira lição. Se fosse somente socorrer os corpos literalmente feridos, poucas ocasiões nós teríamos de colocar em prática isso. Mas com a interpretação espiritual, nós sabemos que haverá centenas ou quiçá milhares de ocasiões para realizar esse preceito de Jesus. Que sejamos nós, esse samaritano, auxiliando a vida das pessoas. Maravilha! Boa semana! Até semana que vem, com fé em Deus. Tchau, tchau!